Graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso tempo é curto, então vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui com essa grande responsabilidade, amém, irmãos? Agradecer a toda a igreja, o pastor Domingos, pela confiança. E aqui estamos para a glória do Senhor Jesus. Daniel capítulo 6, do versículo 19 até o 28. Quero ler esses versículos com a igreja. Depois nós vamos discorrer o que Deus tem para nós. Pela manhã, ao romper do dia, o rei levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Amém. Só até o versículo 23. Amém. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos pela esta oportunidade. E nós cremos, meu Deus, no poder da tua palavra. Nós cremos na movimentação, no agir do teu Espírito Santo. E eu sem ti não sou nada. Ó Deus amado, que o Senhor venha neste momento nos capacitar, nos inspirar, para que nós possamos aprender, Pai, desta palavra e sairmos daqui reavivados, confiantes, ó Pai, que o Senhor sempre atende a oração daqueles que te buscam em espírito e em verdade. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós vamos ver lá no primeiro capítulo, Nabucodonosor, ele invade a cidade de Judá e leva cativo muitas pessoas, homens sábios, segundo a palavra, e nesse grupo de pessoas, no ano 605, aproximadamente antes de Cristo, ele leva ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens ou 4 jovens são mencionados com mais frequência ali no livro de Daniel. Então nós vemos Daniel saindo dali, indo para uma terra distante, e aqui nesse texto que nós lemos, já é quase no finalzinho da história de Daniel, Deus, ele responde à oração de Daniel. Daniel foi um homem que sempre orou, sempre buscou a Deus. E o tema desta palavra é esta: janelas de oração. Por que janela de oração? Porque Daniel, ele orava virado para Jerusalém, através de uma janela que ele tinha no seu quarto, ou na sua sala, e ali ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e por causa desta oração, ele foi jogado ali na cova dos leões. Mas antes de nós entrarmos aqui na cova dos leões, eu quero trazer aqui uma pequena introdução, fazendo algumas perguntas para nós. Qual a importância de nós mantermos uma disciplina de oração? Qual a importância? Nós vemos aqui Daniel tinha uma disciplina de oração, 3 vezes ao dia. Como Deus responde nossas orações? Como Deus responde as suas orações? Deus sempre respondeu a oração de Daniel, mas de uma forma peculiar, de uma forma que talvez nós não entendêssemos no nosso contexto hoje. Mas Deus responde. Se oramos, significa que não enfrentaremos dificuldades?
Sim ou não? Acho que não. Não é porque nós oramos que nós não vamos enfrentar dificuldades. Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, que está aqui no livro de Daniel também. Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, mas protegeu eles na fornalha. Sim ou não? Deus protegeu dentro da fornalha. Talvez se nós pudéssemos fazer aqui uma análise, mas Deus poderia livrá-los, né? Nem deixar jogar lá dentro da fornalha. Mas Deus, Ele fez algo sobrenatural. Ele deixou que jogasse os 3 homens. Lógico que não é o texto que eu li, mas está aqui no livro de Daniel. Mas lá dentro da fornalha, Deus livrou eles. Daniel também, Deus não livrou ele da cova dos leões, mas Deus o livrou dentro da cova dos leões. Então está vendo como que Deus trabalha? Às vezes nós queremos uma resposta da nossa maneira, mas Deus tem a sua resposta de oração. Deus sabe responder. E às vezes Ele joga nós dentro da cova dos leões, às vezes Ele joga nós dentro de uma fornalha ardente, entre aspas, os irmãos entendem. Às vezes nós somos capacitados, sim, capacitados, para enfrentar alguns desafios. Só vai suportar, só vai enfrentar aqueles que têm uma disciplina de oração. Então o primeiro ponto desta palavra, o que nós podemos aprender em uma disciplina de oração, em uma janela de oração? Quando nós estamos constantemente em oração, primeira coisa que acontece, 3 reforços principais que nós recebemos em uma vida de oração. 3 reforços principais. Quando eu olho para Daniel, lá nos primeiros capítulos, Deus deu para Daniel uma capacidade para ser fiel a Deus, continuar a ser fiel. Ele tinha aproximadamente 15 a 20 anos, ele foi levado cativo para um lugar distante, mas ali naquele lugar, na Babilônia, sendo escravo, longe talvez das suas famílias, mas ali Daniel, ele foi capacitado por Deus para continuar a ser fiel a Deus. Talvez se fosse eu ou algum de nós poderíamos entrar na Babilônia, ou no cativeiro da Babilônia, já reclamando, dizendo: mas Senhor, por quê? Por que o Senhor me trouxe para cá? Qual é o significado disso? Eu não sou o teu servo, eu não sirvo ao Senhor, nós não te adoramos, mas por que o Senhor permitiu que eu fosse, ou que eu viesse para este lugar, aqui para a Babilônia? Mas não, a Bíblia fala que Daniel continuou firme em obediência a Deus, em adoração a Deus, em oração a Deus, ele sempre estava orando. Então primeiro Deus capacita para sermos fiel a Deus. Então se nós também tivermos uma disciplina de oração, nenhuma circunstância, nenhum levante do diabo vai tirar você do foco de ser servo de Deus. Por quê? Porque você acredita que Deus Ele sempre terá um escape, ou Deus sempre terá uma porta aberta. Porque é assim que Deus trabalha conosco. Deus, Ele trabalha com seus filhos, corrigindo seus filhos no momento certo, para depois sim Ele exaltá-lo, ou glorificá-lo, ou abrir uma porta. Mas Deus, Ele trabalha assim. Outra coisa que nós recebemos quando nós mantemos uma vida de oração: capacidade para sermos fiéis nos nossos propósitos. Primeiro, capacidade para sermos fiéis a Deus, não negar a Deus, independente da circunstância. E aqui, quando nós mantemos uma disciplina de oração, Deus também nos capacita para sermos fiéis ao nosso propósito. Qual que é o nosso propósito aqui nessa terra? Fazermos discípulos. Qual que é o nosso propósito? Glorificar a Deus, servir a Deus, independente da onde nós estamos, o que está acontecendo, nós somos fiel ao nosso propósito. Eu só consigo ser fiel ao meu propósito quando eu tenho uma vida de oração, uma vida constante em comunicação com o Pai. Porque quando nós comunicamos com o Pai, Ele derrama do céu as suas bênçãos, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos ensina, Ele abre porta, Ele abre a nossa mente, Ele está sempre nos orientando. Filho, continue firme, porque é assim mesmo, daqui a pouco você vai ver a vitória, daqui a pouco você vai ver as portas sendo abertas. Mas o propósito não sai da nossa mente. Quando nós olhamos para Daniel, o texto vai dizer assim, eles decidiram não se contaminar com a mesa do rei. Daniel foi levado para a Babilônia, e agora o rei disse assim: olha,
separa eles, esses 3 jovens mais Daniel, e vamos dar para ele a melhor comida aqui do palácio. Vamos fazer uma mesa bonita, ele vai comer daquilo que eu como, aquilo que eu sirvo na minha mesa. Esses 3 jovens e também Daniel, eles vão comer da minha mesa. Mas Daniel tinha um propósito, ele era fiel ao seu propósito. E por que ele era fiel ao seu propósito? Porque ele tinha uma vida de oração, porque ele tinha uma disciplina de oração. Nós só vamos vencer, queridos, se nós mantermos uma disciplina de oração. Culto nos domingos não nos dá capacidade para nós vencermos as tentações. Cultos apenas na quinta-feira não nos dá capacidade. O que te dá capacidade é você manter uma disciplina de oração, de busca a Deus todos os dias. Todos os dias eu tenho que falar com Ele, eu tenho que encher dEle, eu tenho que buscar a sua presença. E quando você faz isso, Ele faz isso aqui com você. Ele te capacita, aleluia, para você vencer os seus propósitos. Você não vai desviar o seu foco, a sua mente vai estar ligada no propósito. O meu propósito é fazer discípulo, o meu propósito é glorificar a Deus, o meu propósito é fazer aquilo que Jesus deixou para que eu faça. Uma vida de oração, uma disciplina de oração faz toda a diferença. Se nós não temos uma disciplina de oração como Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava. Não estou falando que você tenha que orar 3 vezes ao dia, mas pelo menos 1 vez por dia, todos os dias, sem falhar um dia, você ora e fala: Senhor, eu estou aqui, eu sei que eu dependo do Senhor, eu sei que tudo aquilo que eu vou fazer, eu dependo da sua gloriosa graça, eu dependo da sua misericórdia. Senhor, fala comigo, abre portas. Você vai falando com Ele, contando para Ele aquilo que você está sentindo, pedindo aquilo que você precisa. E não esqueça de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez por você. Não esqueça de glorificar a Deus por aquilo que Ele já tem feito, as portas que Ele tem aberto para você. A disciplina de oração, querido, nos dá isso, capacidade para nós sermos fiéis aos seus propósitos. Daniel não fugiu do seu propósito. Em terceiro lugar, nesse primeiro ponto, uma vida de oração também nos dá coragem para tomarmos decisões desafiadoras. Quando nós estamos em uma vida de oração, nós tomamos decisões que aos olhos humanos, daquelas pessoas que não estão ligadas em Deus, elas vão dizer: é impossível, não vai acontecer. Mas se você está em oração, você crê naquilo que Deus fala, você crê na palavra, você faz o desafio e você prova que Deus é fiel e Ele cumpre na sua vida, aleluia. Provo para você na Bíblia, Daniel capítulo 1 versículo 12, Daniel estava lá, de repente o rei fez aquela proposta para ele: olha, come na minha mesa. E Daniel falou: não quero, eu prefiro comer aquilo que Deus permite que eu coma. E ele fez um propósito, está lá no versículo 12 do capítulo 1, olha o que diz: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Ele teve coragem de encarar o rei tinha dito uma regra, mas ele falou: o rei que eu sirvo é o Deus dos exércitos, é Ele que eu devo obedecer, e ele cumpriu isso, querido. A Bíblia diz que ele fez isso, e quando ele terminou esse processo, eles olharam para aqueles homens, e eles estavam mais belos, mais aparentes do que aqueles que estavam comendo a comida do rei, porque ele tinha uma disciplina de oração. Na disciplina de oração nós criamos coragem para tomarmos decisões, tipo: eu vou jejuar 40 dias, eu vou jejuar 10 dias, eu vou jejuar 7 dias. Você toma coragem, porque você tem uma disciplina de oração. Se nós não oramos, nós não somos capacitados. Se nós não buscamos a Deus, Deus não nos enche, Ele nos fortalece. Ele está pronto a te ouvir também, assim como Ele ouviu Daniel. Romanos capítulo 12 versículo 2 diz assim: olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.
perseverai na oração. Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Como que nós nos chegamos a Deus? Através da oração. E quando nós nos chegamos a Deus, Ele chega a nós, Ele ouve as nossas orações, aleluia. Salmo 119, versículo 11, olha assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Querido, disciplina de oração é a chave para a sua vitória, é a chave para as barreiras ser quebradas. Disciplina de oração é o que vai resolver os seus problemas, é o que vai abrir a sua mente. Nós não conseguimos vencer se nós não tivermos uma vida de oração constantemente com o Senhor. Em segundo lugar, nesta palavra, uma vida de oração, Deus revela seus segredos. Quando nós mantemos uma vida de oração, intimidade com Deus, Deus revela os seus segredos. A palavra vai dizer lá em Daniel capítulo 2, que Daniel ele interpreta sonhos. Daniel interpretou o sonho da estátua de Nabucodonosor, após 3 anos já que ele estava ali, no ano 602 aproximadamente. Nabucodonosor tem uma visão de uma estátua, não vou aqui entrar em detalhe da estátua, e Daniel em oração constante, aleluia, Deus revelou para Daniel o significado da estátua, e ele então conta para o rei, e depois disso tudo veio uma recompensa para Daniel. Qual foi a recompensa? Daniel foi promovido governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia, porque ele tinha uma vida de oração, uma disciplina de oração. Se nós temos uma disciplina de oração, Deus começa a revelar os seus segredos para nós, aleluia. A nossa mente é aberta, nós deixamos de olhar somente no horizontal, mas nós oramos para cima, nós olhamos para aquele que tudo pode, aquele que tem tudo para dar para nós. Nós cremos nisso, por quê? Porque a oração nos fortalece. A oração, querido, é o alimento da sua alma. Sem a oração você não vive como cristão. Sem o seu alimento cotidiano, o arroz, o feijão, você também não vive, você morre. É uma comparação simples, mas é para você entender. O único alimento que vai te fortalecer a sua fé é a oração, é o falar com Deus, é buscar a palavra, é ter intimidade com o Senhor. Sem vida de oração nós enfraquecemos, nós morremos. Não tem outro alimento para a sua alma, a não ser você falar com Deus, clamar ao Senhor. Ele é Pai, Ele é Pai, aleluia. Ele não é carrasco, Ele é Pai, e como Pai, Ele está com os teus braços abertos, aleluia, para atender você, para ajudar você. Mas em vez disso nós procuramos outros meios. Nós deixamos para procurar Deus na última hora, quando não tem mais jeito, quando você já gastou todos os recursos, quando você já foi em todas as pessoas, em todas as esquinas, você não achou nenhuma solução, aí você vai procurar Deus. Não, Deus precisa estar no centro, Deus precisa ser o primeiro, aleluia. Ele é o Criador de tudo, Ele sabe exatamente quantas veias tem dentro do seu coração, Ele sabe de tudo, Ele te criou, Ele te formou, aleluia. É por isso que é nele que nós devemos confiar, devemos orar a Ele, clamar a Ele. Ele revela os seus segredos, aleluia, aleluia. Deus revela os seus segredos. Recompensa de Daniel, depois dele ele revelar esse sonho, além desse sonho da interpretação da estátua, ele também revela lá no rei Belsazar, ele também revela a interpretação da escrita. Rei Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor tinha morrido, agora Belsazar, ele assume o trono, e aí a Bíblia vai dizer que ele faz um banquete para toda a sua elite, e ele pega os utensílios do templo do Senhor, e começa a farrear ou brincar com a situação, e Deus não gosta daquela situação, e Deus então começa a escrever na parede, palavras que ele não entendia, e aí, chamou todos os sábios,
chamou todos os entendidos do palácio, ninguém pôde explicar, mas aí disseram para ele: olha, tem um homem aí, Daniel. Quando eu vejo essa parte da palavra, eu creio que Daniel aqui já estava esquecido, porque conforme fala o texto, é como se Daniel não fosse mais ninguém importante no palácio. Por Nabucodonosor ter morrido, agora Beltesazar assume o trono, é bem provável que Daniel já estava esquecido, mas agora ele é lembrado de novo. Por que ele é lembrado de novo? Porque ele tinha uma vida de oração, e que tem oração, Deus tem compromisso com ele, aleluia. Deus não esquece ele, Deus está sempre olhando para você que está orando, que está buscando, aleluia. Ele vai te chamar uma hora, para você revelar os mistérios, os sonhos, e a Bíblia diz que ele então chama Daniel. Então Daniel diz assim: olha, então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Olha o que estava escrito na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Está escrito em aramaico, e a interpretação era: esta interpretação daquilo, contou Deus o seu reino, e acabou. Pesado fosse na balança, e fosse achado em falta. Dividido foi o teu reino, e dado aos medos persas. A Bíblia vai dizer que depois desta revelação, ele morreu logo em seguida. Deus revelou para Daniel o futuro de um rei que não estava lhe agradando. Então o que eu quero trazer para você nesta palavra, a segunda parte, é que Deus, ele revela os seus segredos. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós mantemos uma vida de oração, Deus, ele faz questão de falar com você, de revelar para você as suas dúvidas. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua falta de interpretação da palavra? Ore, busque a Deus, busque a presença de Deus, aleluia. E dentro da oração, você pede: Senhor, eu quero entender essa parte da Escritura, eu quero entender a Tua palavra. Deus vai te dar. Qual foi a recompensa? Sempre teve uma recompensa para Daniel. No versículo 29, então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço, e proclamaram o terceiro em importância no governo do rei. A partir desse momento, Daniel, que estava esquecido, por manter a sua vida de oração, agora Deus revela o segredo da escrita, e agora ele é levantado como o terceiro homem daquele palácio, ou daquele império, aleluia. Por que Deus fez isso? Porque Daniel orava, porque Daniel orava, uma oração sincera, uma oração de quebrantamento, aleluia. A Bíblia mostra claramente que Deus revela os seus segredos, Deus revela os seus mistérios e vontades aos que têm intimidade com Ele na oração. Comece a manter uma disciplina de oração. Por que eu falo isso? Porque também eu era indisciplinado. Eu era indisciplinado na oração. Eu orava lá de vez em quando. Mas depois que eu entendi o que significa orar, orar significa ser cheio de Deus. Orar significa ter resposta de Deus. Orar significa ter interpretação da palavra. Orar significa ter mais de Deus. Então, se você quer ter mais, se você quer ter mesmo a presença gloriosa, você precisa orar, senão você nunca terá. Deus pode sim fazer, como fez com Daniel também na sua vida. Deus, ele pode fazer, porque ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele continua sendo ontem, hoje e eternamente. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É clamando a Deus que nós ouvimos a Deus, é falando com Deus que nós vamos ter realmente a certeza de quem Deus é, de quem você é. Deus olha para nós, querido, Ele olha para nós coberto da graça de Cristo, porque eu sou falho também.
Talvez você possa olhar para mim, ou você possa olhar para algum irmão e dizer: ele é falho nisso, ele errou nisso, ele está errando nisso. Mas Jesus, ele fala assim: eu paguei os seus pecados, aleluia. Ele é santificado, por isso que nós temos que olhar com o olhar de Jesus. Por isso que às vezes nós não recebemos, porque às vezes, em vez de nós orarmos e buscarmos a Deus, nós começamos a olhar os defeitos, os problemas, as situações erradas. Então, querido, isso vai atrapalhando. Isso é o diabo que faz você ver estas coisas, e conforme você vai vendo isso, você vai afastando do desejo de orar. Você vai ficando exausto, cansado, desanimado. Ah não, estou cansado desta igreja, estou cansado deste povo, aquela pessoa fez isso, aquele outro fez aquilo. Irmão, todos nós temos problemas, todos nós erramos. Está aqui com uma frase muito antiga: é um grande hospital, e todos nós estamos sendo recuperados, todos nós estamos sendo curados e sarados pela graça de Cristo. O que nós precisamos é orar, é buscar a presença. Quando você busca a presença, você é cheio da presença, então seus olhos são abertos, você vai começar a olhar com os teus olhos espirituais. Os seus olhos carnais não terão mais poder sobre a sua vida. Você vai olhar para cada pessoa e falar: é um servo, é uma serva, ele é um abençoado, é uma abençoada, eu preciso amá-lo, eu preciso cuidá-lo. Você nunca mais vai olhar com um olhar de condenação. Mas por quê, querido? Quando você olha assim com um olhar de bênção, é só quando você está orando. Quando você está orando, você está falando com Ele. É a essência, é como se ligasse uma corrente de energia, e você fica ali conectado, você vai sendo abastecido, entendeu? Você vai enchendo de Deus, quando pensa que não tem mais espaço para carne. Oh glória, não tem mais espaço para o mundo, porque você está sempre abastecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vida de oração. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Para quem que Deus revela? Para os seus servos. Quem é considerado servos? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que oram, aqueles que têm uma vida de oração. Nós podemos até participar de tudo que tem na igreja, mas se nós não temos uma vida de oração, não dá certo. Nós não estamos certos. Nós estamos em cima do muro. Em cima do muro já é do diabo. Nós precisamos estar do lado quente. Presença do Espírito. Presença do Espírito. O segredo do Senhor é para os que temem. Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Existe segredo? Não existe segredo. Existem segredos de Deus, segredos espirituais, que nós só vamos ter quando nós temos uma vida de oração, quando nós buscamos a intimidade com Deus, quando nós deixamos o mundo completamente, quando nós deixamos os prazeres da carne, quando nós deixamos de fazer só aquilo que agrada a carne e começamos a fazer aquilo que agrada a Deus, porque foi para isso que nós somos chamados, para glorificá-lo aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Nós somos o sal e a luz, segundo Jesus. Vós sois o sal da terra, nós somos a luz do mundo, querido. Nós somos aqueles que dão sabor, nós somos aquele que traz a luz, traz o conhecimento. Aleluia. E como que eu tenho esse conhecimento, pastor? Vida de oração, disciplina de oração. Se você não se alimentar, se você não falar com o papai, você não vai entender o que eu estou falando. Se você sair daqui e continuar, não estou falando que você não faça, mas se de repente tem alguém aqui que não tem uma disciplina de oração, e você sair daqui e continuar a mesma coisa, vai continuar a mesma coisa.
Mas se você quer ser tocado por Ele, se você quer receber dele os segredos dele, continue orando, buscando, intercedendo. Aleluia. Em terceiro lugar, querido, uma vida de oração. Em uma vida de oração, nada poderá atingir você. Olha que interessante. Nada poderá atingir a sua fé, melhor. Em uma vida de oração, nada poderá atingir a sua fé. Poderá atingir, talvez, a sua pele. Poderá atingir, talvez, a sua família. Poderá atingir, talvez, o seu trabalho. Daniel é um exemplo. Daniel não foi jogado na cova? Sim ou não? Deus livrou ele da cova? Não. Deus levou ele lá na cova. Mas Deus manteve ele com a sua fé intacta. Daniel falou: eu vou para a cova, mas a minha fé permanece. Não importa se eu morro lá, a minha fé permanece. Então quando você tem uma vida de oração, aleluia, você aceita até ser jogado na cova dos leões. Quando você tem uma vida de oração, você até aceita ser mandado, jogado dentro da fornalha de fogo, porque é Deus que te capacita. É Deus que te enche desse conhecimento, dessa certeza. A oração te fortalece para tudo. Governo Dário, no ano 538, Daniel agora é jogado na cova dos leões. Segundo a minha pesquisa, aproximadamente 70, 80 anos Daniel já tinha aqui. Já era um velhinho. Falta de respeito. Pegaram o velhinho e jogaram lá na cova dos leões. Tudo isso por causa de inveja. Eles tramaram, Daniel se destacava em tudo. Então eles fizeram um decreto, pediram ao rei: faz um decreto, rei, a partir de agora, durante 30 dias, ou 10 dias, não me falha a memória, nenhum homem poderá pedir alguma coisa a outro Deus, ou a outra pessoa, se não for ao Senhor, ó rei. E o rei falou: opa, isso me interessa, eu vou ser adorado. E ele então assina o decreto. Só que o rei, segundo a palavra, o rei gostava de Daniel. Eu gostava, e ele não imaginou que essa trama era para Daniel. E quando, passados alguns dias, esses homens que armaram esta circunstância para Daniel, foram pesquisar na casa de Daniel. Foram lá olhar o que Daniel estava fazendo. E eles relataram, eles viram Daniel orando 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para Jerusalém. E aí eles mais que depressa falaram: rei, o senhor não assinou um decreto? Então aquele homem, Daniel, ali ele está adorando o seu Deus 3 vezes ao dia. O senhor assinou um decreto, e os decretos dos medo-persas não podem ser revogados. O senhor precisa jogar ele na cova dos leões. Daniel nem sabia que estava tramando para ele. E a Bíblia diz que o rei se entristeceu. Ele esperou um tempo, mas não teve jeito. No final do dia, eu creio, ele deu ordem para que jogasse Daniel dentro da cova. Então pegaram Daniel, jogaram dentro da cova, selaram a porta com o selo do rei. E lá ficou Daniel. No amanhecer do dia, se não fala a memória, lá vai o rei, aí onde foi o texto que nós lemos. Lá vai Daniel, o rei, e ele começa a dizer: Daniel, será que o seu Deus, usando aqui as minhas palavras, será que o seu Deus, a quem você estima muito, adora muito, será que ele teve condições ou capacidade para livrar você, Daniel? Querido, eu imagino que o rei, ele chorou, eu imagino, que o rei gostava de Daniel. Aí de repente Daniel, lá de dentro: ó rei, aleluia, viva o rei para sempre, aleluia. Deus, ele viu que eu era inocente, ele me livrou dos leões, ó rei, aleluia.
Deus querido, quando nós mantemos uma vida de oração, Deus faz isso conosco. Ele nos livra das ciladas do diabo, Ele nos livra das circunstâncias perigosas. Aqui Daniel estava lá, tranquilo. Eu gosto de conjecturar, Daniel passando a mão na cabeça dos leões, brincando com os leões, e os leões nem aí para ele, porque Deus fechou a boca dos leões, aleluia. E por que Deus fechou? Porque Daniel tinha uma disciplina de oração. Então, se nós queremos que os leões, entre aspas, fechem as bocas, ore constantemente. Não se assuste se por acaso você sentir que está dentro de uma cova. Não se assuste se por acaso você perceber que está dentro de uma fornalha. Está difícil, pastor, está complicado, parece que vai morrer, parece que vai dar tudo errado. Lembre, Deus está olhando a sua vida de oração. Você tem orado? Você tem clamado? Então espere, porque Ele vai enviar o seu anjo, aleluia. Ele vai fechar a boca dos leões, Ele vai abrir a porta, Ele vai derrubar as muralhas. Se você mantém uma vida de oração, pode ter certeza que a qualquer momento Deus vai enviar o seu anjo para trazer a sua vitória, aleluia. Deus vai trazer, porque Ele tem compromisso com a sua palavra, aleluia. É na sua oração, querido, que também surgirá grandes inimigos, mas não se assuste, a sua fé não será abalada. Daniel, levantaram inimigos contra Daniel, mas a sua fé não foi abalada. Não se assuste, isso é normal acontecer. Na oração também surgirá decretos e ciladas contra você, mas entenda a coisa, a sua fé não será abalada. O grande segredo da oração de Daniel está aqui. A sua fé nunca foi abalada. Ele sempre foi fiel a Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Daniel, ele era fortalecido por Deus. E da onde nós recebemos isso? Na oração. Na oração constante, falar com Deus, abrir o seu coração para Ele, dizer: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que esta porta vai ser aberta, eu sei que o meu filho vai voltar para a sua casa, eu sei que o meu filho vai voltar a te adorar. Continue a sua vida de oração. Deus não mudou e nem mudará. Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há leão que pare Ele, porque Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Você precisa crer nisso. Na oração também você verá milagres, como o Daniel viu, milagres inexplicáveis aos olhos humanos. Você sabe por que você vai ver milagres inexplicáveis? Pois a sua fé não foi abalada. Nada pode abalar a nossa fé, nada. Quando você estuda a história de Daniel, é isso que eu vejo, é isso que eu queria trazer para você nesta noite. Não desanime, fique sempre constante no Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha que versículo: tu conservarás quem? Deus. Deus conservarás, aleluia, em perfeita paz. É paz, irmão. Ele conservará você em perfeita paz, aleluia. Por quê? Porque você confia nele. E quando eu confio nele, eu falo com ele.
quando eu confio nele, eu não reclamo, não murmuro, eu só agradeço. Eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor tem o olho que tudo vê, e o Senhor está contemplando a minha situação. E diga com o seu coração: Senhor, não importa o que aconteça, eu não quero negar a Ti, eu não quero deixar de Te adorar, Senhor, mesmo no leito de enfermidade, mesmo não vendo, Senhor, um acordo ou uma ajuda médica, mesmo não vendo nenhuma situação financeira, Senhor, eu continuo confiando em Ti, aleluia, porque um dia, querido, nós todos subiremos, encontraremos com Ele nas mansões celestiais. Enquanto nós estamos aqui, aleluia, nada pode abalar a nossa fé, porque as coisas ruins podem acontecer com a nossa carne, com a nossa mente, a nossa vida financeira, a nossa família, mas a nossa fé não pode ser abalada. Você tem que confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Filipenses capítulo 4, para encerrarmos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, olha o que diz a palavra: você confia em Deus? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam os vossos pedidos. Pedidos fala de oração. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Aleluia. Pela oração e súplica. Não tem como. Não tem como nós ouvirmos Deus falar conosco, se não for através da intimidade da oração, consagração, sinceridade com Deus, compromisso com a sua palavra, fugindo daquilo que é errado e mantermos o foco em Deus, querido. Não significa, como nós dizemos aqui, não significa que orar constantemente nós não vamos ter dificuldade, mas significa que Deus vai nos livrar dentro da fornalha, Deus vai nos livrar dentro da cova dos leões. Ele vai fazer coisas extraordinárias, aleluia. Ele vai usar você para que o nome dele seja glorificado. O nome de Deus foi glorificado ali na Babilônia, quando Daniel saiu vivo da cova dos leões. Aleluia. Talvez o impacto seria menor se caso Deus proibisse que ele fosse jogado, mas Deus permitiu ele ser jogado, e quando ele é jogado, querido, Deus faz um milagre ainda maior, aleluia. Deus fecha a boca dos leões, aleluia. Vamos ficar de pé. Daniel orava 3 vezes ao dia, olhando pela janela da sua casa, que dava para o lado de Jerusalém, e por causa da sua fidelidade a Deus e a sua perseverança em oração, ele glorificou a Deus num lugar cheio de idolatria. Daniel glorificou a Deus ali. E talvez eu e você também somos chamados para isso, glorificar a Deus num mundo cheio de idolatria, num mundo cheio de incertezas. Você precisa crer que você carrega a presença de Deus. Você precisa crer que você carrega a presença de Deus. Deus habita em você. Se Deus habita em você, os leões vão ter suas bocas fechadas, aleluia. As barreiras vão ser quebradas através da oração que você fizer, através do clamor que você fizer, porque Deus responde à oração dos teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui Pastor Domingos. Pastor Domingos vai fazer aquele clamor final, a oração final aqui conosco, e você vai orar como nós temos aprendido aqui, constantemente, não só hoje no culto, mas continue orando e buscando a presença de Deus. Nós vamos agora adorar o Senhor, e nessa adoração, você entregue ao Senhor, coloque em prática aquilo que o Senhor falou no seu coração. Não olhe para o homem aqui, não olhe para mim, eu sou de carne e osso, eu como arroz e feijão também, como vocês. Eu também preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas olhe para Ele, a palavra é dEle, a glória é dEle, é tudo para Ele. Amém, igreja? No nome de Jesus, vamos adorar o Senhor então.